correr para o Hospital Santa Cruz, que é do lado. Ela parou, orou por mim e a gente conseguiu chegar lá. Fizeram eletrocardiograma, acusou no exame alguma coisa que dizia exatamente, segundo o médico, que a minha artéria central do coração estava obstruída e que eu podia infartar a qualquer momento, estava correndo risco de vida. Os irmãos terem uma ideia, eu me levantava para ir ao banheiro, dava 2 passos, era tomado de um cansaço enorme. Nessa quinta-feira, eu estava à noite no CTI do Hospital Santa Cruz. A minha pressão começou a disparar, meu peito começou a doer, eu não sabia de onde tirar oxigênio para respirar. Eu tremia, era um lugar frio, sombrio. As pessoas do lado, pessoas de idade, gritando de dores. Eu comecei a sentir uma angústia de morte. Antes de ir para o CTI, eu comecei a chorar. Chorei diante do Wagner, chorei diante do Fernandinho. Não fiz força para não chorar diante de Mariana e de Nete. Mas o que havia no meu coração era uma angústia de morte. Eu sabia que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Eu senti uma angústia de morte. Naquele CTI, essa angústia, eu acho que ela foi multiplicada muitas vezes. E eu me lembro que eu estava sem dormir. Deus me deu uma visão. Eu estou dizendo para vocês exatamente o que aconteceu naquela noite. Eu via o anjo do Senhor descendo na minha direção. Ele tinha na sua mão uma beca branca, reluzente. Ele parou assim diante de mim com a beca na mão e ficou me olhando, parou e ficou me olhando. E eu fiz exatamente o que está, eu queria que você abrisse comigo, em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler ele até depois a gente volta para o tempo. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Diga ao seu irmão: Deus ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Eu orei exatamente essa oração. Eu virei para a parede, que eu estava encostado à parede, eu era a última
cama do CTI do hospital. Era uma parede branca. Eu fiz essa oração. Eu disse: Senhor, como eu gostaria de continuar te servindo, avançando com a tua obra. Como eu gostaria de continuar cuidando da minha família. Como eu gostaria de voltar àquele púlpito e pregar e continuar dizendo que tu és o Senhor. Ontem eu preguei um tema dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu preguei ontem dizendo que o Senhor é o caminho para a cura, que o Senhor é o caminho para a restituição. Eu preguei, e eu também preguei a eles dizendo que quem tem promessa não morre. Eu dizia isso para Deus ali na minha oração. Falei muitas outras coisas para o Senhor. E eu chorava como chorou o rei, muitíssimo. Por que Jesus sentiu angústia de morte? Sabe por quê, irmãos? Porque quando o nosso corpo ele entende que está morrendo, ele chora. Porque nós não nascemos para morrer. Jesus sabia que 3 dias depois ele ia ressuscitar, mas o seu corpo, a sua estrutura humana chorava, angustiada, porque Jesus sabia que chegou a sua hora. E de repente, aquele anjo ele subia lentamente diante de mim, e ele chegou a uma certa altura. Eu disse: Pai, como eu quero ainda caminhar. Eu tenho ouvido dizer e tenho pregado sobre isso, que no céu eu vou ser mais um. Na terra eu posso fazer toda a diferença. Na terra eu vou poder trabalhar para o Senhor. Aleluia. Na terra eu vou poder falar que Jesus é Rei. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que descem à sepultura, porque os mortos não te louvarão. Os vivos sim, nós os vivos te louvaremos. Aleluia. Oh, aleluia. E de repente, irmãos, aquele anjo foi tomado, desceu do céu um vento. Ele pegou toda aquela papelada minha, porque eu fazia exame de 5 em 5 minutos. Eles faziam exame comigo, me furando sangue, raio-x, tomografia, era geral, toda hora, uma papelada só. E aquela papelada foi colocada no meio daquele redemoinho, e o Senhor começava a virar aquela papelada, e quando o vento para, tinha uma mensagem assim: olha, por 7 vezes escrito a palavra vitória. Amém. Eu não sei depois na sequência se foi uma visão ou se foi um sonho, mas eu via um coração, era tão real que eu tomava cuidado para ele não escorregar da minha mão. Você já viu um coração de frango, né? Coração de frango, Boi também. peito de frango, alguma coisa assim. Se você não tomar cuidado, um fígado, ele escorrega da sua mão. Era exatamente muito parecido. E eu via como se fosse feito 3 pontes de safena. A ferramenta que era colocada, ela era dourada, todas elas douradas. Eu vi assim, ó. Quando Deus prometeu curar
o rei Ezequias. Deus poderia dizer assim: levanta e anda e vai para minha casa adorar. Não. O profeta disse para ele assim: olha, consiga aí uma pasta de figos. É como se Deus dissesse assim para mim: eu vou te curar, mas você vai precisar continuar sendo cuidado pelos médicos. Foi fazer o cateterismo. E quando fizeram o cateterismo, o médico disse: nós vamos pular. Ao invés de fazermos cintilografia, nós vamos fazer direto o cateterismo. E quando fez o cateterismo, o médico disse assim para mim: a gente estava conversando, eu consegui conversar com o médico. E ele disse assim: impressionante, não deu nada, está tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O Senhor me substituiu por mais uma vez. Amém. Diga para o seu irmão: o Senhor te substituiu. O Senhor te E substituiu. ninguém tem o direito de banalizar isso na sua vida. Ele te substituiu. Aleluia. Porque você é muito precioso. Diga isso para ele. Ele te substituiu porque você é muito precioso. Aleluia. Glória a Por Deus. se multiplicar a iniquidade, dizia a Mariana, o amor de muitos esfriará. O que significa isso? Nós lidamos ou vamos lidar diariamente com a salvação e com o processo da substituição, de que um dia nós vamos achar que substituição é substituição. Eu fui substituído. Eu fui substituído. Parece que perde a sua essência, o seu valor. Vocês entendem? Parece que a gente tem uma tendência a esquecer, a se afastar, não valorizar, não viver qualquer problema concernente à vida. A gente dá um tempo para o Senhor. A gente não serve a Deus com a mesma intensidade, com o mesmo fervor. É interessante que eu aprendi algo que eu quero te ensinar em nome de Jesus. Depois desse episódio, eu ainda continuei a ficar 3 dias sem dormir. Eu dizia: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me curou. E os médicos disseram: